Bom, iniciando a parte 2, daquela pergunta feita pelo internauta do que eu vejo como pontos positivos e pontos negativos da nova lei de licitações. Já falei a parte 1 e vou começar agora complementando nessa parte 2. O ponto positivo da lei, eu vejo a cláusula de reajuste, que agora é obrigatória em todo contrato, independentemente do prazo de duração desse contrato. Ponto positivo porque alguns contratos que não tinham cláusula de reajuste, porque o prazo era curto, mas com as prorrogações que surge, a necessidade às vezes da administração, a própria administração precisa às vezes de uma prorrogação de prazo, ou ela estabelece condições que obrigam o contratado a pedir prazos maiores, acontece que esses prazos chegavam até um período maior do que 12 meses, mas pelo fato dos contratos não terem um prazo de duração acima desse período, o contrato não tinha cláusula de reajuste, e isso às vezes tumultuava um pouco a relação entre a iniciativa privada e o poder público. Mas agora não, é obrigatório em qualquer contrato, independentemente do prazo. Outro ponto positivo a respeito do reajuste é que estabeleceu-se agora sim uma database única. Antes era a data do contrato, a data base para início da contagem do período de 12 meses era a data da assinatura do contrato, outros colocavam a data da proposta e poucos colocavam a data do orçamento da administração. Agora unificou-se. Tem uma data só, data base é a data do orçamento da administração. Ou seja, aquele orçamento feito, na pesquisa feita, o orçamento estabelecido, a reserva, aliás, o orçamento estimado que vai subsidiar depois a reserva de recursos para aquele contrato. Então, a data base para início da contagem dos 12 meses é a data do orçamento feito pela administração. Ou seja, se o orçamento foi elaborado em janeiro de 2023, a licitação aconteceu em junho de 2023, o contrato foi assinado em outubro de 2023, já em janeiro de 2024, a empresa contratada já terá direito ao primeiro reajuste, porque os 12 meses são contados da data do orçamento que teria ocorrido em janeiro de 2023. Ponto positivo esse, porque torna o contrato mais amigável para o mercado. Alguns órgãos públicos, alguns administradores que eu conheço não enxergam isso como ponto positivo, e aí eu relembro aquilo que eu falei, que a depender do ângulo que se observa a lei, o ângulo do gestor público ou o ângulo da iniciativa privada, a depender de um ou de outro, às vezes é positivo para um, negativo para outro. Mas eu vejo como uma possibilidade do mercado ter os preços revisados e os preços mais convidativos, porque a verdade é que a iniciativa privada é o parceiro da administração pública. Não adianta tratar a iniciativa privada como inimigo, isso não existe, né? O poder público precisa da iniciativa privada para suprir as suas demandas. Então, nada mais justo que estabelecer condições justas de contratação. O preço sobe, a inflação existe, é inegável, então também que seja justa a concessão do reajuste ao contratado. Outro ponto que eu vejo aqui é a convocação do segundo colocado, naquele caso em que o primeiro colocado não assina o contrato, renuncia ou não aparece para assinar o contrato, convoca seu segundo colocado. Neste caso, agora na nova lei, convoca seu segundo colocado para assumir o contrato que foi recusado pelo primeiro colocado, mas convoca o segundo no preço do segundo. Esse processo não é tão simples, é um pouco mais extenso, detalhado, né? Primeiro oferece-se o contrato no preço do primeiro, depois é que numa primeira rodada, se ninguém aceitar, aí sim numa segunda rodada, convoca seu segundo colocado para fazer no preço do segundo colocado. Eu achei importantíssimo, vai salvar muito contrato na administração pública, nas licitações, que às vezes a administração não consegue assinar o contrato com o primeiro colocado, e esse acarretava uma série de problemas. Agora o legislador deu uma solução interessante. Um outro ponto muito positivo, na minha concepção, é a recomendação do legislador para que as licitações sejam feitas preferencialmente na forma eletrônica. É inegável que a forma eletrônica que dá maior amplitude, traz mais disputa, tem alguns problemas, a gente sabe que nem tudo na vida é bom, nem tudo na vida é ruim, tem sempre pontos positivos, tem pontos negativos, mas eu vejo pontos positivos na preferência pelo formato eletrônico das licitações. Isso aumenta a participação e aumenta a disputa. É óbvio que tem alguns ajustes a serem feitos.
né? Agora, os editais devem ser bem específicos, devem fazer as suas exigências bem feitas, porque a reclamação da administração pública é que as licitações eletrônicas às vezes podem trazer licitantes que não são tão bons assim, não cumprem os contratos rigorosamente. Agora tem que fazer um edital bem feito também, uma especificação bem feita, um contrato com travas bem feitas, umas exigências do edital bem feitas também. Eu acho que isso, de uma certa forma, acaba selecionando melhor os candidatos, melhor os licitantes. Então, vejo como um ponto muito positivo as licitações no formato eletrônico. Praticamente todas as licitações no Brasil serão, daqui a algum tempo, todas elas eletrônicas. Não é que o modo presencial não será possível. Será possível, sim, fazer o modo presencial, mas a administração pública precisará justificar a inviabilidade do formato eletrônico. Então quer dizer assim que o gestor público não pode fazer o pregão presencial, só pode fazer o pregão presencial se ele comprovar que o pregão eletrônico não surtirá o efeito necessário, benéfico para a administração, ou que o formato eletrônico é inviável. O que não é fácil comprovar isso. Tem algumas situações peculiares, excepcionais, mas no geral, então o formato eletrônico é o que vai prevalecer. Eu gosto desse formato. A reboque disso, o legislador também faz a preferência pelos atos digitais. Ou seja, num período de tempo que não vai ser muito longo, eu tenho certeza que a administração pública já vai se adaptar a tornar todo o processo administrativo um processo eletrônico. Na minha opinião, vai acabar com o papel. Não vai existir mais processo de papel, né? A justiça brasileira, que é a justiça que tem mais processos no mundo, conseguiu fazer isso. Por que a administração não vai conseguir? E a administração pública vai tornar todo o processo de papel eletrônico, que vai dar muito mais amplitude, muito mais transparência, facilidade de acesso. Se houver, por exemplo, uma nova pandemia, o gestor público pode trabalhar de casa, então os processos não vão sofrer solução de continuidade, tudo na nuvem. Gente, é a modernidade. Nós não tem como fugir disso, né? Deu tempo, vamos para a próxima parte. Então agradeço a presença de todos. Vamos lá, um novo vídeo. Virá agora para a parte 3.